Nessa nossa primeira aula de hoje, vamos começar com a oração inicial e a gente começa nessa contagem dos 20 minutos aí. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Então, pessoal, nessa primeira aula, a gente tem o tema anseio de Deus. Numa primeira observação, vocês poderiam falar comigo, anseio de Deus, né? Não poderia ser melhor anseio por Deus, né? Algo que eu tenho em mim, um anseio por Deus. Eu propositalmente coloquei esse termo, anseio de Deus, porque nele contém uma dualidade que a gente vai esclarecer no final da aula de hoje. Começando, não sei se vocês já viram, tem um físico muito famoso, né? Carl Sagan, que tem uma série Cosmos, ficou muito famosa aí. É um cara que fala sobre tudo, né? Sobre a origem do mundo, sobre os planetas, um astrônomo. E ele tem uma frase que com certeza vocês já ouviram, que é: todos nós somos simplesmente poeira estelar, um acidente biológico. Essa é a frase do Carl Sagan. Essa frase a gente ouve muito na nossa vida, vindo de diversas pessoas, mas sob um aspecto de perguntas diferentes. Então, o que está por trás dessa afirmação do Carl Sagan, né, que somos todos poeira estelar? No fundo, é uma pergunta. Qual é o sentido da vida? Né? O que sou eu? O que sou eu? E aí você responde, portanto, eu sou uma poeira estelar. Essa é uma resposta de alguém que reduz a vida a uma mera causalidade. E a gente pode botar aqui outros exemplos de filósofos, né, como Heidegger, na sua obra Introdução à Metafísica, né, ele perguntava por que existe o ser e não o nada? Pergunta fundamental da filosofia do Heidegger. Por que existe eu e não nada? Simplesmente nada existe. Ou Sartre também, né, um filósofo francês, que perguntava qual o sentido da existência humana com esse mundo aparentemente absurdo que a gente vê, né, com fome, com perseguições, guerra do ser humano, um perseguindo o outro, a paz sempre complicada, vícios, roubos, né? Por que existe a existência dentro desse absurdo? Então, todas essas são indagações que podem parecer, à primeira vista, paradoxais, que buscam explorar esse tema do sentido da vida. Então, a partir dessas perguntas filosóficas que a gente pode colocar, a gente consegue extrair que há algo no homem que observa esse mundo, observa essa existência e não se contenta. E pergunta o porquê de si e o porquê das coisas. Os animais não fazem essa pergunta. Os animais, você não já viu alguma zebra perguntando por que eu existo? Um cachorro perguntando para si mesmo por que ele existe? Sequer ele tem uma linguagem formal, uma comunicação muito rústica de símbolos, né, de latidos ou de outro tipo de comunicação rústica entre os animais, que a gente nem poderia colocar como comunicação, mas nós, seres humanos, temos esse anseio, que a gente pode chamar aqui de uma inquietação pela vida. Uma inquietação pela vida. Qual é o sentido da minha vida? Por que eu existo? A partir dessa inquietação, a gente pode tomar três posturas. A gente pode chamar de três caminhos. O primeiro caminho, se eu tenho esse anseio, essa inquietação, sou um ser humano, vejo as coisas e quero, a partir dessas coisas, entendê-las, eu busco o sentido da vida. Vou buscar o sentido dessa vida. Uma segunda postura, que é uma postura mais conservadora nesse sentido, né, não político aqui, no sentido de experiência perante a vida, eu me contento com o mundo. Eu tenho essa inquietação, eu tenho as respostas que o mundo me dá, prazeres materiais, bens materiais, conquistas, relações humanas, e eu me contento com isso. Essa é uma postura perante essa pergunta: que sou eu? Um terceiro caminho é eu simplesmente ignorar. Tenho essa inquietação dentro de mim e tanto faz, tanto fez. Basicamente, na aula de hoje, a gente vai analisar essas três posturas e suas consequências para a vida humana. E a gente vai começar de trás para frente. Então, portanto, a primeira postura perante a pergunta fundamental do homem: por que eu existo? Por que a existência? A terceira
O terceiro caminho que a gente colocou, que a gente vai analisar o terceiro, o segundo, o primeiro, é ignorar. Quem não lembra daquela frase, né, que estava muito nas biografias do Instagram? Carpe diem. Né? Sempre tinha aquela menininha lá que estudava na tua sala que botava lá Carpe diem. Muita gente tatuou essa frase, que é uma frase do poeta Horácio, né, um poeta romano, mas ela viralizou naquele filme, A Sociedade dos Poetas Mortos, né? E basicamente Carpe diem é aproveita o dia. Né? Tem uma filosofia por trás, né? Uma filosofia superficial de que aproveita o dia como se fosse o último, né? Que a gente deve aproveitar o dia, pensar no hoje, pensar no agora. Claro que isso é muito importante. Uma das coisas mais importantes para o homem é o tempo. O que eu tenho? O que é o que o homem tem de mais precioso? É o tempo. E aqui, se a gente for dar um sentido religioso ao tempo, a gente vai falar que o tempo é um grande presente de Deus, mas aqui a gente não vai entrar ainda no aspecto teológico. Então, essa postura perante a realidade, fala carpe diem, aproveita o dia de hoje, comporta por trás que a vida é simplesmente um nascer, um viver e um morrer. Então, ignoro a pergunta do sentido da vida fundamental. Não, quero saber qual é o sentido da vida. É uma postura muito pragmática. Não, estou vivendo aqui, nasci, vou viver, vou morrer. E não estou nem aí com essa pergunta, essa inquietação, esse algo que brota do meu peito. Né? No fundo, essa postura é um grande foda-se, assim, no bom português. Né? Eu olho para a vida e falo, pô, foda-se, vou viver. Quem já não teve essa postura em algum momento, né? É uma postura muito equivalente com o tempo de juventude, de adolescência, né? Você olha para a vida e fala, que se dane, eu vou viver mesmo, não estou nem aí para perguntar o que é a existência, o que é a minha vida, eu vou viver, vou curtir a vida. E essa postura de ignorar esse brotar que brota do coração do homem, esse brotar, essa inquietação, ela surge de duas maneiras, em duas situações específicas. A primeira é uma situação de bem-estar, de aburguesamento. Essa expressão aburguesamento, por quê? É uma pessoa que tem um bem-estar social, tem uma vida boa, tem uma boa família, tem uma condição financeira boa, não tem muitos problemas assim excepcionais, tem uma coisinha ou outra, uma briguinha ou outra, mas não tem nada muito excepcional. Tem uma boa condição, tem acesso aos bens materiais, então, tanto faz, estou vivendo aqui, e aqui da onde eu estou, está tudo bem. Uma outra possibilidade para quem tem essa postura do ignorar, se dane, é uma situação mais perigosa, né? De uma pessoa que tem uma falta de sentido geral. Ela olha para a vida e fala, pô, a vida geralmente é a situação contrária do aborrecimento, né? Pô, cara, tantos problemas, tanta coisa, tanto estresse, a pessoa tem alguma situação na vida que é muito complicada. E a pessoa olha para a vida, pô, isso tudo não vale a pena, tem uma visão negativa da vida e, portanto, brota do coração dela sem certeza. O aburguesado, esse que está nesse bem-estar, nesse estado de inércia, ele prefere a certeza da incerteza. Ele prefere que a vida é isso aí, a filosofia não dá resposta para as coisas, a gente vai ficar perguntando aqui qual é o sentido da vida, não vai ter resposta. Esses problemas mais profundos, o que é verdade, o que é beleza, Deus existe, essas coisas são indefinidas e prefiro estar aqui no meu canto aqui, está tudo certo, estou bem, está tudo certo. E essa pessoa que desistiu da vida por alguma situação complicada, isso pode ser um pedido de ajuda. Muitas vezes isso pode ser uma falta de sentido espiritual, no sentido de que a pessoa realmente não vê mais sentido, algo bem de sentido espiritual, porque aqui ela não acha sentido na causa e na consequência, né? Nas coisas que passam pelo tempo da vida dela. Ou até pode ser simplesmente um motivo fisiológico, né? Um motivo de psicologia, que deve ser tratado com um psiquiatra, um psicólogo, algum motivo hormonal, fisiológico e tal. Então, aqui é uma postura que a gente tem que ter mais cuidadosa, né? Não é justamente você falar assim, o cara é aburguesado, tá acomodado. Não, ele tem alguma coisa que está fazendo ele parar. Ele parar de fazer, sim, parar de enxergar o sentido da vida, a beleza das coisas. Porque um homem, quando olha para o mundo, ele tem que se encantar com o mundo. Aristóteles falava isso. Você olhar para o funcionamento das coisas, estava conversando com meu pai agora, ou você olhar como que é o mar, a praia, a beleza das coisas, a natureza. A gente mora no Rio de Janeiro, né? Acho que tem um cara que não é do Rio, não é do estado do Rio, mas assim, olhar para as coisas, caramba, isso tudo funcionando perfeitamente, harmonicamente, você começa a perceber que as coisas ruins da vida, elas são acidentais praticamente. Né? Elas são minoritárias, assim, para a beleza do mundo, o funcionamento do mundo. Então, essa postura do aburguesamento
da inércia e a postura da falta de sentido não parece ser um bom caminho. Dessa primeira reflexão, desse primeiro caminho que se toma, o caminho da indiferença, a gente já extraiu um dado. E o dado que a gente extraiu é que parece que o homem foi criado para ser feliz, para buscar a felicidade. Né? Quem conhece alguma pessoa que busca a tristeza? A tristeza é a consequência, ninguém busca a tristeza. Eu quero ser triste. Não. Até aquele que a gente pode estabelecer aqui que busca a tristeza, ele fica feliz buscando a tristeza. Ele quer a tristeza de algum modo. Então a felicidade, essa busca pela felicidade é algo que está na natureza do homem. E o aburguesado ignora por inércia, porque está tudo bem, estou aqui com minha vida aqui passando bem, obrigado. E aquele que desistiu tem uma visão negativa, acaba sendo paralisado. Agora, o segundo caminho que a gente falou de 3, busca de sentido. O segundo caminho que a gente vai chamar aqui de materialismo, e esse terceiro caminho que a gente acabou de falar agora, que é da inércia. Então, o segundo caminho, estamos indo do terceiro para o primeiro, é o materialismo. A gente falou aqui que é o me contentar com o mundo, eu me contento com o mundo. Então, perante essa questão da existência, do que sou eu não adoto uma postura de inércia como o aburguesado, né? Porque aqui a gente poderia confundir. O aburguesado é aquele que vive num bem-estar social de inércia e está tudo bem. Mas aqui o materialista, ele se apega ao mundo. Ele dá como resposta à sua insuficiência interior os bens do mundo, os prazeres do mundo. E esses prazeres podem ser tanto apetecíveis, que essa definição de São Tomás, os bens apetecíveis, eu vou comer um bolo, é um bem apetecível, é gostoso. Eu vou viajar, é um bem apetecível. Eu saio com meus amigos para tomar um chopp, é um bem apetecível. Quanto os bens irascíveis. O que são os bens irascíveis para São Tomás? Quando eu faço um bom trabalho, faço um esforço grande, né? Ele não é prazeroso em si, mas a consequência é prazerosa. Quando eu cumpro minhas metas, quando eu saio de um treino, vou na academia, eu termino uma corrida, eu tenho essa experiência irascível. E algumas pessoas dão resposta ao sentido da vida pelos bens do mundo, os bens irascíveis e os apetecíveis. Os irascíveis, que são superiores, aqueles que a gente pode ver, uma pessoa do mercado financeiro, o cara tem prazer em ganhar dinheiro, são bem irascíveis, existe uma dificuldade ali na ação. E os apetecíveis, aquelas pessoas que vivem com migalhas, né, da realidade. Mas ainda assim, mesmo os bens irascíveis não são suficientes para preencher essa inquietação interior do homem. Por quê? Porque na própria estrutura dos bens humanos, a gente repara que ela não supre. Ela não supre. Momentaneamente eu me sinto preenchido, isso numa experiência comum. Você pode falar, não pode falar de um alimento. Né? Eu estou saindo para o restaurante, falou de japonês, vou no restaurante japonês. Né? Imediatamente depois desse prazer momentâneo, aquela felicidade desaparece. Se é que a gente pode chamar isso de uma verdadeira felicidade, essa experiência. Parece que os bens do mundo, nessa postura do materialismo, de me apegar às coisas, sabe aquela imagem de você estar tentando pegar a água com as mãos e a água ela passa pelos dedos, você não consegue pegar a água o tempo todo, né? É sempre essa postura, quando você acha que vai conseguir, você vai levar, a água cai. E muitas pessoas vivem nessa dinâmica, né? Então, como que elas vão sobreviver? Sempre pegando mais água, né? Tentando levar a boca, né? Sempre levando mais prazeres, mais prazeres. E uma outra coisa na estrutura dos bens materiais, que também a gente percebe, é que quanto mais eu busco esses bens materiais, mais eu busco esses prazeres do mundo, mais difícil aquele prazer inicial que eu tive, é mais difícil que ele se repita. A gente pode pegar um exemplo aqui da academia, né? Quem não vai a primeira vez na academia é muito difícil, né? Mas aquele treino, cara, aquele primeiro treino que você faz, ele tem uma recompensa praticamente imediata, né? Quando você começa na academia, você tem um boom, uma evoluçãozinho mesmo muito grande. Mas depois, para você ganhar massa muscular, é um negócio muito difícil. Muito mais difícil. Vai ficando cada vez mais difícil, né? Os caras que são, bodybuilder profissionais, os caras, para ganhar massa, é um trabalho hercúleo, cada vez mais, ganhar peso. Então, sempre os prazeres do mundo, eles vão se tornando mais escassos. Igual aquele cara, o cara vai pra festa, vai pra balada todo final de semana. Ele começa uma balada, depois ele vai sábado, domingo, sexta, daqui a pouquinho ele tá indo na segunda-feira, no dia do forró, o cara não se contenta, e o cara vai cada vez procurando mais e mais e mais, e o seu coração não é preenchido.
E a gente está falando aqui de antropologia humana nessa primeira aula. Nós somos seres racionais e nós somos também animais, como diz Aristóteles. Somos animais racionais. Quem já não ouviu essa definição do homem? Ou seja, a racionalidade, a razão, o intelecto é aquilo que torna o homem homem. A grande diferença dos homens para os animais em geral é a racionalidade. Então, nesse exemplo da academia, se eu começo a treinar, eu desejo aperfeiçoar aquele treino. Eu não vou fazer aquele mesmo treino que eu fiz no primeiro dia para sempre. 20 anos fazendo o mesmo treino. Não, eu vou aperfeiçoando, angulação, novos exercícios. As motivações vão se tornando diferentes. O que é diferente da postura de um animal, por exemplo. O leão, ele caça a zebra da mesma forma há 200 anos. No máximo que ele vai ter uma evolução ali do tipo de desgaste que ele vai precisar fazer menos, da movimentação para pegar a zebra, alguma estratégia muito sutil ali, uma coisa bem instintiva. É isso que torna o homem homem. É a racionalização das coisas. E é justamente essa racionalização das coisas que faz com que o homem perceba que o bem não está nas coisas. Que o bem em si, como transcendental, como diziam os medievais, é algo superior às coisas. Então, Matheus, você está falando que as coisas não são boas? Não, muito pelo contrário. As coisas são boas. Eu não estou dizendo que elas não são o bem em si. Eu não posso centralizar a minha vida nas coisas. As coisas são meios. São boas, mas são meios para uma finalidade maior. Por isso que a gente não é preenchido. Então a gente pode falar que o ser humano tem um desejo de plenitude, um desejo pela perfeição. A gente vai pegar um cara que trabalha, um médico, ele vai cada vez mais se aperfeiçoando na sua área, vai se tornando mais especialista, o cara vai aprofundando, vai se tornando cada vez melhor. E esse é um caminho de vida eterno, é sempre um caminho de evolução, né? Na sua profissão, como a gente está usando como exemplo, mas a gente poderia dar milhares de outros exemplos. Os homens estão sempre procurando o perfeito. Os homens não se cansam de buscar o perfeito. E aí a gente entra naquela frase do Dostoiévski, que na verdade não está escrito no livro dos Irmãos Karamazov, né, que é um livro clássico do Dostoiévski, mas assim, a essência dessa frase é muito boa. O homem tem um vazio interior do tamanho de Deus. Esse desassossego, essa inquietação, essas perguntas, por que existe o eu, não existe o nada, do Heidegger, né? Essa pergunta do Sartre, por que existe o mundo, por que existe o sofrimento, essas perguntas mostram que o homem deseja entender esse mundo em que ele está e apresentar respostas que preencham esse vazio, essa inquietação interior. Um literato argentino, que eu gosto muito, que é o Jorge Luis Borges, ele tem uma outra frase também sensacional para descrever esse movimento do homem. Ele fala: a história universal é a história de um só homem. O que o Borges está falando aqui? Um homem contém em si um universo pessoal. O homem em si é uma universalidade. Na sua alma, há um desejo de eternidade. Cada homem é como se fosse uma criação diferente, com a sua personalidade. Então, esse teu eu que se manifesta no mundo, que deseja a perfeição, que anseia mais, ele apresenta o cumprimento da sua própria natureza. Então, a gente já apresentou duas posturas fundamentais. A primeira postura é o cara que ignora essa questão da existência. É o cara que fala, tá, tudo tanto faz, tanto fez. Isso pode ser tanto por um aburguesamento, ou seja, um estado de bem-estar, que ele não quer se mover, tanto por um estado negativo, uma visão negativa do mundo, que a gente pode falar aqui, ou de uma doença psicológica, ou um estado depressivo espiritual. Agora, finalizando, o que é a postura primeira que a gente falou da busca pelo sentido? Qual que é essa primeira postura? Parece ser a postura mais racional. Se dentro de mim brota essa busca, essa inquietação, o mais racional é que eu procure preencher essa inquietação. Eu posso até, no primeiro caminho, buscar os bens do mundo. Pô, será que isso aqui me preenche? Mas é preciso que você reflita efetivamente. Pô, isso aqui está preenchendo a minha existência. Muita gente continua fazendo as mesmas coisas, né? Continua querendo respostas diferentes dos mesmos atos. Pô, isso aqui não está me preenchendo. Não, peraí, vou parar, vou pensar. Não, tem alguma coisa errada. Né? O que é o mundo? O que é o cosmos? Eu sou uma poeira estelar? Eu sou isso mesmo? Não, parece que não.
Qual que é o tamanho do universo? Qual é essa natureza? O que é o bem e o mal? O que é o certo e o errado? E esse desejo de eternidade pelas perguntas fundamentais da vida, ela precisa brotar do coração do homem. E se vocês pararem para pensar, o movimento da religião vem do latim religare, é justamente essa busca do homem por algo transcendente. O homem percebe pela realidade das coisas que isso aqui não vai suprir. E essa resposta da negatividade, do não fazer nada, da inércia, não é uma resposta, é uma fuga. Então, se os bens do mundo não são suficientes, e a inércia é uma fuga dessa pergunta interior, e eu busco no mundo e esse mundo não me supre, tem que ter necessariamente algo maior. É por isso que nas culturas humanas sempre tem o sentido de religiosidade, que é o sentido da busca de algo. Não, tem que existir algo, uma unidade superior aqui que torne isso aqui algo racional, essa existência algo. Precisa haver no mundo uma resposta. O Nietzsche, ele falava Assim Falou Zaratustra, ele criticava, ele falava que essa busca pelas crenças, pelas religiões é um desejo infantil do homem. Não, não é um desejo infantil do homem. É a mais pura racionalidade que pode acontecer na humanidade. Porque é justamente o cumprimento desse anseio anterior de eternidade no homem que não se contenta com as outras coisas. E aí, como um spoiler das próximas aulas, a gente vê no Catecismo da Igreja, número 27, que responde: o desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atrair os homens a si. Então, meus amigos, uma postura natural de buscar a verdade, buscar preencher o meu coração, a gente enxerga a nossa vida como uma aventura nessa busca, desse anseio de eternidade que a gente vai chamar aqui um anseio por Deus. Agora, você vai me falar, Mateus, beleza, tenho esse desejo em mim, essa inquietação interior, o bem no mundo não me supre, não quero ter uma postura omissa, quero buscar realmente cumprir isso que está dentro de mim, mas eu quero respostas. Né? E a tua primeira posição, esse primeiro caminho a ser percorrido por você é o caminho natural, o caminho imanente. Eu vou buscar no mundo pelo eterno. E aí está a situação das crenças e religiões que você vai buscar. Mas existe um segundo caminho. Existe um atalho, né? Não é nem mais um caminho. Um atalho que fez com que a situação do homem ficasse mais fácil. Como é o título dessa primeira aula de hoje, que eu encerro, o homem tem em si um anseio por Deus, mas Deus em si tem um anseio maior pelos homens. E é por isso que na próxima aula a gente vai falar sobre a revelação. O que é a revelação? É o cumprimento do anseio de Deus, que busca mais os homens do que os homens buscam a ele. Tenho em mim essa busca interior por Deus, por algo eterno. Pode colocar aqui como Deus dá esse passo teológico. Mas Deus me busca mais do que eu busco ele. E aqui a gente encerra essa primeira aula de hoje. Vou abrir para perguntas. Já bateu o nosso tempo. Quem quiser meter o pé pode meter. E aí abro aqui para perguntas para vocês. Fiquem à vontade aí.